Boa tarde! Vamos dar início ao primeiro programa de 2021 feito com muito carinho para você. E hoje Mentes Brilhantes está num cenário diferente. Estamos num jardim de uma das cafeterias mais charmosas de Balneário, Boutique Pão de Ló. E eu escolhi esse cenário para apresentar para vocês uma magnífica escritora, Elis de Castro. E esse cenário em meio à natureza, por quê? Porque afinal a natureza é poesia e que na natureza a poesia floresça. O quadro Cultura do Mentes Brilhantes está no ar. Vem comigo! Aqui do meu lado está ela, a magnífica escritora Elis de Castro, autora do livro Da Porta para Dentro. Elis, seja muito bem-vinda ao meu programa. Muito obrigada. É uma honra para mim trazer o meu trabalho, né, meu mais novo trabalho para um programa como o seu. Bacana. Daqui a pouquinho falaremos mais sobre o tema Da Porta para Dentro. Mas agora, Elis, eu gostaria que você contasse pra gente como surgiu a ideia de escrever e por quanto tempo você tem escrito. Eu escrevo desde os 13 anos nesse formato de poema, né? Eu chamava de meus textos, então com 13, 14, 15 eu escrevia textos. A palavra é uma via muito íntima para mim, traduz muito as coisas que eu quero expressar. Então, envolvida sempre com teatro e mil outras influências, né? Desde pequena, desde a escola, família. Mas... O seu pai, né, Elis? Porque o seu pai também é um grande autor, né? O papai é escritor, Álvaro Castro, da revista Sopa de Siri, de Itajaí. Mas, enfim, a lida com a palavra também vem da minha mãe, que fez educação artística, né? Então, a gente começa a lembrar de momentos desde a nossa infância até os avós, onde eles têm essa intimidade com a palavra. Meu avô, certa vez, quando servia o exército, escreveu uma carta por ocasião de algo que aconteceu lá, uma carta que tem várias páginas, todas em verso e prosa. Então você acaba percebendo que essa interferência vem de mais longa data, né? Mas eu comecei a escrever meus poemas então adolescente, como muitos adolescentes, e aí eu segui assim, fui chamando de poemas, sim, construindo eles como um produto literário esse tempo todo. Temos poemas nesse livro de quando eu tinha 18, 19 anos, não que faça tanto tempo assim, mas eles serviram para a unidade que tem esse trabalho especificamente. Liz, me conta uma coisa. Para você, qual a importância da literatura para o nosso país? Para o mundo, né, para a humanidade, né, mas para o nosso país especificamente vai traduzir, eu acho que o jeito de ser brasileiro, as diferentes culturas que o Brasil tem. Então a literatura, ela registra muito mais do que informações, né? Ela registra sentimentos, perspectivas, sentimentos e então historicamente é muito importante. E para o povo se enxergar, ou para uma pessoa se enxergar, na literatura é um ótimo espelho, já diz a psicanálise. Que bacana! E por que você escolheu escrever poesia? Conta pra gente. Acho que não foi uma escolha, realmente é a expressão artística que mais me traduz. Então, eu venho do teatro, trabalho também com teatro, né, há muitos anos, e a palavra, desde a minha formação, que é psicologia, a palavra é importantíssima, né, fundamental, o teatro, essa expressão, então, da palavra pela fala, também, professora, décadas professora, então a palavra realmente é a forma como eu consigo o meu instrumento de expressão, né? E a poesia é como eu vejo tudo. Eu vejo com os olhos poéticos, né? As coisas mais simples e corriqueiras. Então, essa arte de escolher palavras e criar versos, eu acho muito interessante. Ah, olha que bacana.
sempre, né? Agora, tem uma curiosidade, Elis, que eu acredito que meus telespectadores também tenham. Você se prepara para escrever? Por exemplo, ouve alguma música específica, medita para se inspirar ou simplesmente deixa a sua imaginação fluir? Conta pra gente. Música. Música? Música é uma coisa que parece que vai me preparando, né? Vai me sensibilizando para esse arranjo de palavras. Mas muitas vezes as situações, esse olhar poético para essas situações, elas vão se arranjando dentro da minha cabeça e vão se traduzindo em versos. Então, às vezes eu tenho que colocar onde for que eu estiver, né? Tem que parar e jogar no papel a ideia crua. Aí depois eu vou trabalhá-la, né, como se fosse lapidando, né, ou como se fosse um entalhe, né. Aí eu vou trabalhando isso com aí é uma obra mesmo, assim, daí é a questão mais crítica, né, mais estética em cima do texto. Compreendi. E tem alguma parte difícil para Elis ou tudo é fácil? Não, eu passei muito tempo sem escrever, muitos anos sem escrever. Escrevi assim numa frequência menor, né? E assim, a escrita, eu tenho poemas que deram certo falando sobre a dificuldade de escrever. E aí, são esses os poemas, né? Por exemplo, sem tema, a palavra vaga, solta, perdida no espaço, procurando vaga, navega e naufraga, algo assim, né? Tem um que fala da contração, misto entre vinho e vão, talento daninho, né, à espera de contração. Enfim, no auge da contração, não. Eu não consigo lembrar bem desse poema, mas assim, é sempre essa vontade de escrever, sabendo que eu tenho alguma coisa para pôr ali, mas eu não consigo escolher as palavras. Aí nessa dificuldade sai um poema sobre isso. Olha, me diz uma coisa, que sugestão você daria hoje para quem deseja escrever poema ou sobre qualquer outro tema? Qual é a tua sugestão? Desobstrua, porque é o que me deram de sugestão numa oficina que eu fiz com o músico Venâncio Domingos, lá de Itajaí, né? O Sesc promoveu uma oficina de letras de música, lá fui eu. Então, não sou da música, mas fui por causa das palavras. E então, quando a gente faz essas oficinas, né, essa troca de experiências e de olhares, é interessante, porque você vai parar num lugar onde você nem imagina, né? E aí o Venâncio dizia isso, né, que faça sem querer que aquilo que você esteja fazendo seja já uma obra de arte, já funcione como poema, como produto literário. Não interessa, faça, ponha para fora, né? Então eu tinha muita autocrítica e isso me deixava muito bloqueada. Então ele dizia isso, quanto mais você escrever, o que vem de melhor pode ser que esteja ali atrás e você não deixa vir porque você obstrui, né? Aí bloqueia e a criatividade não vem, não é? E se nunca vier, o que tem, né? Pelo menos você ficou escrevendo, exercitando, brincando com as palavras, né? Então divirta-se, né? E desobstrua. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o seu livro, o seu bebê, na verdade, recém-nascido, Da Porta para Dentro. Elis, com esse tema, Da Porta para Dentro, você quis passar algo com esse nome? Sim, Da Porta para Dentro, ele é uma ideia que surgiu a partir do olhar sobre os meus poemas, aleatoriamente, e eu e a produtora que me acompanhava, então, para fazer alguma publicação, nós percebemos que vários poemas, eles tinham a característica de uma casa, de um olhar doméstico, de objetos. Tinha poema lá cujo título era Cômodas, outro Cabide, outro Sofá, outro... Então é algo muito concreto mesmo, né? O café, né? A mesa posta, tá? Então
Então, assim, vamos fazer isso, vamos pensar os poemas que têm essa unidade toda do olhar doméstico, né? E vamos produzir alguma coisa a partir daí. Aí é claro que da porta para dentro, sendo poemas, você está falando da porta para dentro da sua personalidade, do seu olhar, da sua perspectiva enquanto mulher, vivendo as coisas da casa, né, dos filhos, as expectativas e frustrações. Então é da pele para dentro também, né? Que bonito isso, Elis, muito bonito. Agora, uma outra pergunta. Muitos escritores, como você, vocês vivem muito dentro de uma solidão. Vamos colocar a palavra solitude. Vocês têm muito como companheiros uma tela em branco ou um caderno em branco. Porque vocês trabalham bastante com a imaginação e com a criatividade. E muitos autores são considerados tímidos, introspectivos e até mesmo antissociais. Dentro desse contexto, defina Elis de Castro. Eu sou bem expansiva, por isso eu acho que eu só completo o meu poema, a minha escrita, quando eu interpreto. Então, a veia do teatro junto, né? Professora, enfim, eu sou muito falante. Eu não tenho esse perfil. Inclusive, eu tenho conhecido muitos poetas, escritores que têm perfis muito diferentes, que a gente se surpreende, né? Nossa, essa pessoa escreve. Assim como tem poemas de estilos muito diferentes também, e que daí sim podem ter um pouco a ver com o jeito da pessoa, né? Mas o momento em que a gente escreve, sim, é muito pessoal, é muito íntimo e dessa solitude maravilhosa. Mas as interferências são claras, né? Então, nós somos todos uma mistura, nós todos nos retroalimentamos, né? Estamos sempre em transformação. Então, nunca é algo... A criatividade, ela nunca parte do zero. Criatividade é o que você faz com tudo que você, né, saboreia da vida, né? Ela vem surgindo aos pouquinhos, não é mesmo? E de tímida, já pude perceber que você não tem nada. Tive o privilégio de conversar um pouco mais com você e você fala muito bem, fluidamente. De antissocial também não. Não, eu gosto. Agora eu fiquei um bom tempo, sim, muito tímida para mostrar o meu trabalho, para voltar a interpretar, né? Então essa autocrítica atrapalha bastante e no momento em que eu me senti mais à vontade, né, eu morei 20 anos no Paraná, então estou há 3 anos de volta em Itajaí, que é a minha terrinha Papaciri. E eu voltei muito tímida. Lá eu sempre trabalhei, sempre fiz performances teatrais e lançamentos de livros, né? Mostrava o meu poema, eu mostrava muito de vez em quando, no meio de produções de esquetes. Mas aqui, em pandemia, eu me voltei muito para a minha produção literária. Conheci muito mais outros poetas, outros perfis diferentes do que a gente podia imaginar que fosse o meio literário, não só acadêmico, formal, né, oficial, mas uns saraus que eu acompanhei. Então isso eu acho que me deu mais liberdade, eu fiquei mais à vontade. Elis, você comentou há pouco sobre autocrítica. Quando que você julga que a autocrítica pode atrapalhar o escritor, o autor do livro? Eu acho que é quando você... Bom, isso dizem que vai nos acompanhar para sempre e que é bom. Inclusive subir no palco também ou falar para a câmera, né? Mas assim, é bom que acompanhe porque nos mantém atentos e como dirigir um carro, né? Tem que manter atento. Quando está à vontade demais, você acaba fazendo alguma bobagem. Então, a autocrítica, ela atrapalha, eu acho que quando ela te freia, quando ela te retrai, quando ela está muito envolvida com a falta de autoconfiança, de autoestima, mas daí o buraco é mais embaixo, né? Olha, Elis,
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você nos daria o privilégio de vê-la, escutá-la, recitando um verso? Claro. Poema seu? Adoro, já tô louca para fazer. Que bom. Vamos nessa? Modéstia à parte. Eu quero te entregar um livro, um exemplar do Da Porta para Dentro. A editora é a editora Traços e Capturas de Itajaí, do André Soltal, a produtora é Gica Voit, e ele está apresentado pelo Alonso Alvarez, que é um escritor de São Paulo, da editora Ficções. Enfim, foi feito assim com muito carinho, as fotografias desde a capa até algumas que tem dentro, são da Júlia Francischini, minha filha. E vocês podem acompanhar o lançamento, né, o primeiro lançamento do livro, que foi no YouTube da Traços e Capturas, onde está assim, um clima muito gostoso, com uma amiga que musicou um dos poemas também, ela vai lá e toca, né? A minha filha lá da Ilha de Cotijuba, no Pará, aparece em vídeo e conversa conosco, o pessoal no chat, divertidíssimo, com outros escritores também. Então estão todos convidados, né? Estando lá gravado, todos podem ainda participar do lançamento do livro a hora que quiserem, tá? Fiquem à vontade. Então tá aqui com uma dedicatória. Nossa! Muito obrigada. Muito obrigada a você pela gentileza. Pode ter certeza que eu vou ler com muito carinho. Obrigada. Aproveita a oportunidade e fala para as pessoas qual livraria pode encontrar esse livro. A princípio, a editora Traços e Capturas, e é assim que ela está no Facebook, Instagram, né, YouTube, ela tem lá todos os dados de Pix e tal, para você poder depositar e eles fazem o frete. Tá? É só entrar em contato com a Traços e Capturas. Não deixe de comprar. Eu não posso deixar de destacar que só foi possível tudo isso por causa do edital Meu Primeiro Livro, da Fundação Cultural de Itajaí, que ano passado, né, em conjunto com a Setorial de Literatura, da qual eu pertenço lá em Itajaí, reelaborou o edital, enfim, e colocou em execução, e eu fui uma das selecionadas, um dos 8 selecionados. Estou super bem acompanhada também, tem outras pessoas lá que talvez vocês conheçam, que fizeram parte desse edital Meu Primeiro Livro, da Fundação Cultural de Itajaí. Obrigada. Bom, então, como eu estava dizendo, não deixe de adquirir o seu exemplar Da Porta para Dentro, de Elis de Castro. Vamos recitar o poema? Vamos lá. Pegou um pé de vento, guiada pela rabiola. Foi país afora, pelo mundo adentro, mesmo tão longe, perto, nesse deserto imenso. Rosa dos ventos agora desalinha tudo que penso. Quando solto a linha toda do carretel, penso que eu sou o céu. Penso que sou o vento, orientando teus passos no espaço dos movimentos. Mesmo tão cedo, incerto. Mesmo tão tarde, colo. E te mantendo fora do solo, pandorga, solta no tempo. Não evito queda livre nem cerol. Quero que voes livre, girando em torno do sol. Mesmo que essa falta tua ventre meu corpo adentro. Obrigada. Eu estou encantada e arrepiada. Elis, muito obrigada. Realmente foi um privilégio te entrevistar. É sempre muito bom conhecer mulheres fortes e inteligentes como você. É uma delícia poder estar aqui entre Itajaí, Balneário Camboriú, e presenciar, estar junto com toda essa mobilização cultural. E quando a comunicação apoia, a gente vai longe. E a nossa parceria está só começando. Quero mais vezes você aqui com essa magnitude, inteligência. Será um prazer no meu programa. Obrigada a todos. Voltamos daqui a pouquinho com a próxima entrevistada.